E a gente tem falado aqui no Notícias Agrícolas nas últimas semanas que a colheita da safra 2023 de café começou nas principais regiões produtoras do país. Hoje, então, nós vamos conversar com a Fundação Procafé para entender, principalmente ali em Minas Gerais, se essas chuvas dos últimos dias trouxeram algum problema. Chuva no radar, será que tem? Isso é caso de preocupação para o produtor e principalmente para entender como é que está sendo o andamento da safra nesse início do ciclo 23. Para conversar com a gente aqui, então, eu estou com o Lucas, que é pesquisador e engenheiro agrônomo da Fundação Procafé. Lucas, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigado, Virgínia. Um prazer estar com vocês. Lucas, vamos lá então, né? Aquela primeira pergunta que eu preciso te fazer é se de fato a safra 2023 já começou em Minas Gerais. Está começando, Virgínia, devagarzinho, a maior parte dos cafeicultores já estão iniciando a colheita. Então, aqui tem na região mais baixa do sul de Minas, né, da próxima represa de Furnas, boa parte dos cafeicultores já iniciaram, né, que ali é uma região onde a maturação chega um pouco mais adiantada, então ali a gente acredita que já está na casa de 5 a 10% da colheita. No sul de Minas, com a temperatura intermediária, na região ali próxima à Varginha, o pessoal está começando a colheita essa semana, na semana que vem, e na região mais fria do sul de Minas, na região da Mantiqueira, por exemplo, ainda vai um tempo para iniciar a colheita, talvez início de junho aí para estar começando de fato a colheita. E esse período de início está dentro da janela ideal, Lucas? Tem alguma região que está sofrendo com atraso ou até mesmo que tenha antecipado o início da safra ou está tudo dentro dos conformes? Está tudo dentro da normalidade, Virgínia. A gente observa, assim, principalmente as lavouras irrigadas, né, principalmente essa condição ali próxima à represa de Furnas, que hoje aumentou muito a irrigação naquela condição ali, o pessoal consegue sincronizar a florada do café um pouco mais cedo, né? Então, junto às primeiras chuvas, eles irrigam a lavoura, conseguem uma florada mais cedo, então esse pessoal já consegue iniciar a sua colheita mais cedo. Mas, no geral, tá dentro da normalidade, sim, a colheita do café. O que pode atrasar um pouquinho a colheita é que a gente teve várias floradas ano passado, né? Então, a gente teve uma florada final de agosto, nós tivemos florada em setembro e floradas em algumas condições até em outubro. Então, hoje nós temos o café da florada de agosto já no ponto de colheita e aquelas floradas, últimas floradas em outubro, esse café ainda está muito verde na planta, então o produtor tem que ficar esperando esse café, essa última florada, chegar no ponto ideal de colheita na planta. Então, isso pode atrasar um pouquinho a colheita. E além de atrasar, isso deixa a colheita mais cara também, né, Lucas? Ter que passar várias vezes na mesma lavoura? Exatamente. O produtor de área manual, ele tem que ficar esperando, né, para colher o mínimo de percentual de verde. E principalmente o produtor da área mecanizada vai ficar mais caro, porque às vezes uma passada da colhedora não vai ser o suficiente, ele vai ter que passar duas vezes, ou mesmo passando duas vezes pode ficar um recate na planta, né? Ele tem que derrubar esse café da árvore de forma manual para levantar esse café do chão. Então pode ficar um pouco mais caro caso ele tenha esse recate na planta. Em relação à mão de obra, Lucas, nós falamos muito disso antes do início da safra. O produtor está tendo dificuldade, principalmente naquelas áreas em que a colheita ainda é manual ou semi-manual, né? Virginia, assim, a cada ano, né, a questão de mão de obra é sempre um desafio, tá sempre cada vez mais escasso, sim, a mão de obra, mas tem encontrado, sim, né, evoluiu muito mesmo nas áreas de montanha, hoje temos técnicas, né, para reduzir um pouco a mão de obra, como os próprios terraços, onde a gente consegue entrar para fazer uma colheita semi-mecanizada nas lavouras, isso tem otimizado bem a mão de obra disponível no momento. Então, todo ano é sempre um desafio, sim, a mão de obra, mas nas principais regiões cafeeiras, a gente tem conseguido resolver bem esse problema. E Lucas, como é que estão os relatos dos produtores em relação ao custo dessa colheita? A gente já tem alguma noção se está mais caro que o ciclo anterior, se está igual? A gente já tem alguma coisa em relação a isso de informação? Virgínia, essa safra, assim, é cedo ainda para gente ter Tá. essa média, né? Mas, assim, de maneira geral, aparentemente parece que vai ser uma colheita um pouco mais barata que o ano passado. Porque o ano passado foi uma colheita muito cara, né? Porque a gente colheu aqueles reflexos da geada. Então, a gente teve lavouras ali difíceis de colher, lavouras com pouco café, lavouras
difícil até de combinar com a mão de obra, porque às vezes uma parte da lavoura estava boa, uma parte da lavoura estava ruim, então foi uma colheita muito difícil de ser realizada do ano passado. Isso encareceu bastante. A lavoura vegetou muito ano passado, depois da geada, né, e produziu pouco. Esse ano a gente acredita aí que as lavouras, tem lavouras que tem bastante café esse ano e lavouras que não tem nada, então está mais fácil para fazer a colheita. Então vai ficar uma colheita aí, a gente acredita, um pouco mais barata do que no ano anterior. E Lucas, quando a gente fala em volume, eu sei que ainda é muito cedo para a gente bater o martelo, mas até aqui a Fundação Procafé também falava que a gente podia ter certa recuperação, não muito expressiva, mas que poderia ser uma safra mais positiva nesse aspecto também. Isso está se confirmando no primeiro momento, com o café lá no pé ainda? Virgínia, ainda a gente não sabe por conta, assim, a gente acredita que aí na faixa de uns 5% das lavouras colhidas até o momento, e esse café ainda está na estrutura de pós-colheita dos cafeicultores. Então, são poucas as propriedades que beneficiou esse café de fato. A gente não sabe como que está o rendimento, se vai render bem esse café, né, o rendimento de café da lavoura para café beneficiado, mas sim, a gente acredita sim, ser uma safra um pouco melhor do que a do ano passado, né, as próprias previsões da Conab aí mostram isso. Mas assim, nada que consiga recuperar o déficit de café que a gente passou nesses últimos 3 anos aí que a gente teve problema climático. E Lucas, falando um pouquinho das condições climáticas, choveu bastante nesses primeiros meses de 2023, né? Um cenário completamente oposto do que a gente estava observando, pelo menos nos últimos anos. Choveu, inclusive, essa semana em algumas áreas de café. Essas chuvas, elas foram suficientes esse ano, Lucas? A gente tem um cenário um pouco mais confortável em relação à questão hídrica para o cafeicultor? Sim, Virginia, esse ano, com relação ao balanço hídrico, nós estamos confortáveis, choveu bastante. De março a abril, no sul de Minas, choveu mais de 1.000 milímetros, então nós estamos ainda com um bom armazenamento, né? Nós estamos entrando para o período seco com um bom armazenamento de água no solo, isso é interessante. As lavouras vegetaram bem, né? E isso é importante. Por outro lado, nós tivemos também, né, muita chuva de granizo em várias regiões cafieiras, né, afetou muita lavoura. Recentemente, né, nas últimas 2 semanas, aqui no próprio sul de Minas, mais relatos de chuva de granizo. Isso daí afetou bastante a lavoura de café também. Mas com relação ao balanço hídrico, esse ano, por enquanto, está bem confortável para a lavoura de café. Lucas, só para a gente entender, a chuva de granizo, quando ela traz impacto, ela traz nessa safra que já está acontecendo, né? Porque derruba fruto, em primeiro lugar, e os impactos a gente pode ser que se tenha impacto para outros anos, quando a chuva de granizo é muito intensa? Exatamente, Virgínia. As primeiras chuvas, né, que caiu em Minas Gerais, entre outras regiões também, dezembro, janeiro, fevereiro ali, teve impacto nas duas safras, né? Ela derrubou os frutos que ainda não estavam nem granado, então teve impacto para a safra 2023, e ela destrói aquela parte vegetativa da planta que ia produzir em 2024. Agora, as chuvas que estão caindo agora, né, que caiu a semana passada aqui em Minas Gerais, elas derrubam esses frutos da safra 2023, mas assim, não tem o prejuízo, o produtor vai recolher esse fruto no chão ainda, né? Perde qualidade, mas quantitativo não tem o prejuízo. Mas ela destrói essa parte vegetativa, então praticamente o prejuízo financeiro é para o 2024 dessas últimas chuvas que a gente está tendo aqui em algumas regiões cafieiras. E para a gente entender a dinâmica disso e o tamanho do impacto, a gente tem que esperar chegar até lá, é isso? Tem que esperar chegar até lá, Virginia, e depende muito da intensidade dessa chuva de granizo e como o produtor se comporta, né? A gente sempre vem orientando, né, para ele fazer logo em seguida dessas intempéries climáticas, como a chuva de granizo, o controle fitossanitário, né? Que entra várias doenças aí no café, principalmente do complexo FOMA aí, que sempre acelera os prejuízos da lavoura dele. E Lucas, para a gente encerrar, essa questão de um El Niño, né, nos próximos meses, acende algum alerta já na Fundação Procafé? A gente precisa monitorar alguma coisa em relação a esse novo fenômeno climático que pode retornar aí para as áreas de café? Virginia, a gente sempre fica em alerta, né? É um ano assim, a gente choveu bastante, né? A gente fica sempre com esse receio, né? Se não vai faltar essa chuva mais para frente. Nós estamos aqui nas nossas estações, por cerca de maio, quase já 1.200 milímetros marcou esse ano, aí, numa média que a gente tem em 1.450 milímetros. Então,
a gente torce para que não tenha nenhum efeito para as áreas de café. Então, se continuar dentro da normalidade, vai ser um ano que vai chover bem acima da média, né? Se não faltar agora nos próximos meses, porque só nos 4 primeiros meses do ano, né, já choveu praticamente 80% da chuva que era prevista para o ano todo. Aí os produtores, a gente também fica sempre apreensivo se essa chuva vai faltar em algum momento. A gente torce para que não, né? Perfeito. Lucas, muito obrigada pela sua disponibilidade e vir trazer aqui o relato da Fundação Procafé. Eu já deixo o convite aberto para você voltar aí ao longo da safra, que é muito importante a gente ter a Fundação Procafé trazendo esse panorama nas principais áreas de produção de café arábica do país. Obrigada, viu? Um bom final de semana. Até a próxima. Obrigado, Virgínia. Até a próxima para você também. Portanto, estivemos aqui com o Lucas, ele que é pesquisador e engenheiro agrônomo da Fundação Procafé, para falar do início da safra de 2023 de café arábica ali em Minas Gerais, maior estado produtor do país. E olha só, a colheita ela já começou de fato, como a gente vem falando aqui no Notícias Agrícolas, mas por conta das floradas irregulares, a maturação também está sendo muito irregular. Isso vai dar um pouquinho mais de trabalho para o produtor, vai ter que passar aí mais de uma vez pelo mesmo talhão, porque nós tivemos pelo menos aí 3 grandes floradas e agora isso resulta em maturação bastante irregular, de acordo com o Lucas. Porém, o cenário ele é mais confortável do que foi no ano passado, de acordo com ele. O ano passado a gente tinha muita dificuldade por conta dos impasses climáticos, tinha ainda problema por conta da geada. A colheita nesse ano ela é mais positiva também nesse aspecto e tende a ser um pouquinho mais barata do que foi no ano passado por conta disso. O Lucas trouxe para a gente que, para a gente entender melhor se a safra de fato vai ser mais positiva, precisa esperar aí pelo menos mais um mês, que é quando os cafeicultores começam a fazer o beneficiamento desse café, e aí a gente consegue entender então como é que vai ser de fato a oferta do Brasil em termos de volumes, tá certo? Eu sou Virgínia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas continua, já já a gente está de volta, é rapidinho. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.